Bem-vindas, leoas, para mais um episódio do Sabrina Cast Desperte Sua Leoa. Que satisfação ter você aqui. É muito gostoso construirmos essa jornada juntas. Também quero saudar todos que estão aqui presentes, os maridos, os queridos que nos acompanham, se inspiram, tomam nota. Que bacana a gente estar aqui. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, que eu já tenho a honra de chamar de amiga, uma grande profissional. Stefânia, seja muito bem-vinda! Prazer estar aqui. Nossa, muito obrigada pelo convite. Eu já assistia, já estava ansiosa. Eu falei, quando vai ser minha vez? Eu estou me sentindo lisonjeada. Ainda mais hoje, né? Pois é, ainda mais hoje que é meu aniversário. A gente está gravando no dia do meu aniversário. E eu estou muito feliz. É um presente para mim estar recebendo você. Eu sei que seu currículo não cabe numa nota. Vocês vão conhecer um pouco mais dessa leoa, mas eu quero lhes apresentar, trazer uma breve apresentação de Stefânia Trentin, que é uma CEO na Matrix. Ela é palestrante. Gente, ela vai falar sobre isso. Ela ministra aulas hoje no mundo inteiro. Ela é mentora, ela é consultora, ela é mãe de 3 figuras lindas que já moram no meu coração. Ela é esposa, ela é filha. E eu queria que você já, diante desse currículo vasto, e que eu sei que está reduzidíssimo aqui, começasse trazendo para nós, aqui nesse nosso cafezinho, nesse nosso bate-papo. Pega seu café aí também. Como começa a sua jornada profissional? Nossa, a minha história, ela é assim bem fora da curva dos padrões, né? Para chegar. Adoro! E assim, eu acho até interessante porque aos poucos a gente vai conhecendo outras pessoas também que saíram dessa trajetória linear de carreira que a gente tinha, né? Esperança de ter uma carreira super, né, linear. Então, meu sonho era ser médica quando eu era mais nova. Você jura? Fala pra gente. E aí prestei vestibular, era difícil de entrar, fui fazer um ano de cursinho. E aí prestei vestibular em uma faculdade, eles me ligaram e falaram, olha, Stefânia, você não passou, mas a sua nota de corte foi a maior que tem, então você pode escolher qualquer curso. E eu estava meio cansada. Para medicina. Para medicina. Aí fiquei meio triste, assim, falei, não, beleza, eu vou fazer odonto. Que também gostava, já era da área de saúde, tinha a ver, né, com um pouco do que eu gostava de trabalhar, poderia trabalhar com cirurgia. Eu falei, beleza, é isso. E fui fazer odonto. E aí casei, e quando eu casei, eu não consegui transferência do meu curso de odontologia. Então eu fui fazer gestão e operação com ênfase em gastronomia. Nossa, sério? Gente, que tudo! Aí eu falei, eu gosto de beber, eu gosto de cozinhar, então acho que vou juntar o útil ao agradável e vou estudar, né? E só que o curso era com ênfase em gestão, então era toda a perspectiva voltada para gestão e operação restauranteira, né, ou de empreendimentos da área área de gastronomia, né, hotelaria, esse tipo de coisa. E aí fui estudando lá e aprendendo toda a parte de operação, né, a parte de processos e tudo. E nessa época o Mário já trabalhava, né, ele trabalhava na aeronáutica, meu esposo. E ele já trabalhava com gestão de projetos. E aí ele na aeronáutica. E você começou a acessar o mundo da gestão diante do contexto ali daquela nova realidade, do casamento, da gastronomia até então. Na verdade, bem direcionado para gastronomia. Eu fui trabalhar mesmo, fui para restaurante. Nossa! Trabalhei na Brasel, trabalhei em grandes restaurantes, né, em Recife, né, porque eu morava em Recife. Tá. E aí, em determinado momento, eu falei, Mário, mas me fala um pouco mais sobre a parte de gestão de projetos e tal. Ele estava escrevendo um livro, o primeiro livro dele. E ele falou, cara, você precisa estudar sobre isso, é muito interessante. Começou a passar. E ele me dava também umas brechas do que ele estava escrevendo. Comecei a ler e ouvir podcasts na época do Ricardo Vargas, que é também uma grande referência em gestão de projetos. Nossa! E aí eu ia ouvindo os podcasts, trabalhando e tal, e fui aprendendo sobre gestão de projetos, mais ou menos naquele universo. A gente resolveu se mudar para o interior de São Paulo. E aí eu... Depois de quanto tempo em Pernambuco? Eu fiquei uns 6 anos. Um bom tempo, né? Foi. Aí lá em São José, a área de gastronomia não era desenvolvida na época, né? Era assim uma cidade do interior, bastante empresas grandes, né? Então era muito assim, Johnson, muita empresa, Embraer. Então assim era uma cidade que era voltada muito mais para o trabalho, assim, não tinha uma área de lazer assim legal, não tinham grandes restaurantes consolidados. E eu falei, acho que não quero mais isso não. Aí voltei a estudar. Eu acho que eu vou prestar medicina de novo. Sério? A medicina voltando. Voltou.
Aí eu falei, não, eu gosto muito da área de saúde, sempre gostei. Sempre fui muito estudiosa, né? Então eu gosto de saber tudo sobre o corpo humano, funcionamento, como, né, me tornar melhor no meu dia a dia, em termos de produtividade, sabe? Em termos de performance, de saúde. Então eu gosto de prover saúde pra mim, pra minha família, sabe? Gente, que tudo, tá? Aí voltei a estudar e aí descobri, a gente estava num curso nos Estados Unidos, na época eu descobri que estava grávida da Maísa. A lista rodando, eu ia ser chamada para a faculdade, né? Eu prestei ia ser chamada, mas eu descobri que estava grávida da Maísa, da minha primeira filha. E eu descobri porque eu estava perdendo, na verdade. Eles nem achavam que eu estava grávida mais. Então, eu fiquei nos Estados Unidos um tempo, e esse tempo eles falavam todo dia: olha, já perdeu, já perdeu. E aí, um médico aqui do Brasil, que é primo meu, falou: olha, você não perdeu esse neném, segura ele aí, faz repouso que você vai conseguir segurar. E aí, fiquei um tempo lá. Quando eu voltei, eu descobri que eu ainda estava grávida. E não era o programado ficar esse tempo. Você ficou justamente por conta dessa situação. Sim. E eu já nessa época eu já tinha Pedro, já era com a Maísa, já estava com a Maísa, a segunda filha. Aí, bom, aí eu falei, estou grávida, né? Vamos parar de estudar, vamos focar aqui nas crianças e na família. Tá. Já tinha Pietra Já e tinha veio Pietra, Maísa. veio Maísa. E aí, quando Maísa nasceu, eu falei, agora, o que eu vou fazer? Aí me deu sabe? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou voltar a estudar. Aí, vou me especializar. Aí, fui fazer MBA em gestão empresarial. Finalizado ele, fui fazer um MBA em gestão de projetos. E já estava trabalhando com o Mário em gestão de projetos. Então, naquela época, a gente fazia trabalhos para fora do Brasil, né? E alguns outros projetos aqui também. Aí, fundamos uma empresa de gestão de projetos. E aí, tava tudo muito bom, tinha bastante treinamento, consultoria, piriri, pororó, quando eu descobri que tava grávida do Benício. Gente, essa Leo é mãe de 3. E aí? Aí eu falei, nossa, agora, né? Todas as 3 gravidezes foram de risco. As 3 gravidezes eu descobri porque estava perdendo. Tanto a da Pietra quanto a da Maísa e a do Benício também. Tá. Aí eu já sabia, era repouso pros 3. Ou seja, o movimento de uma mulher que estava ali no front, buscando seu encaminhamento profissional, quando engravidava, era necessária, a vida te colocava numa condição de ter que parar. E aí, assim, não tinha muito o que fazer, porque eu já sabia desse histórico, né? E acho que o meu pai foi uma pessoa, assim, que foi muito consciente. Uma vez ele falou pra mim, você quer esse neném? Eu falei, claro. Ele falou, então sossega. Porque eu era muito agitada, eu queria andar, eu queria me mexer, e tinha que ficar na cama, não tinha jeito. Né? E é uma lição, hein? Pra nós que somos muito ativas. Não, de paciência, você quer sair, você quer fazer as coisas, você quer pegar os outros filhos. Sim. E não pode, né? E aí você voltou pra cama com Aí ele. eu fiquei mais uns 4 meses deitada aí, quando eu descobri, normalizou, tudo ok. Só que aí já tava mais slowly ali, né? Tava mais devagarzinha, cuidando das crianças, voltei pra casa. E aí não fiquei mais trabalhando, parei um tempo e tive o Benício. Quando o Benício nasceu, aí foi a virada da minha vida, assim, realmente. Eu já tinha tido os 3 filhos. Acho que aí foi quando eu tive um grande insight, assim, acho que foi o pulo da minha vida, o primeiro, acho que foi aí. Eu olhei meu corpo, assim, um dia no espelho, eu não me reconheci. Depois do 3º filho, o corpo muda muito. Muito. A minha primeira filha, eu tive com 23 anos. Então, assim, quando fui ter o Benício, já não era a mesma dinâmica, o corpo já não voltava igual. Mas eu olhei no espelho e eu falei assim, essa não sou eu, sabe? Eu preciso voltar a ser quem eu era. Eu preciso melhorar isso daí. Que legal isso. Aí, na época, eu não entendia nada de academia. Nada. Então, o Mário foi viajar para os Estados Unidos. A trabalho. A trabalho. Ele viajava muito. Eu fiquei, assim, foram uns 3, 4 anos, assim, que... Nesse ciclo. Ele viajava, assim, quase todo mês ele estava fora. Ele ficava 15 dias, 20 dias, uma semana, mas ficava sempre viajando muito. E aí já não dava mais para eu ir, porque eu já estava com uns 3, no começo da carreira a gente viajava bastante junto, só eu e ele também, né, ou com as crianças, mas depois foi inviável, era 3 crianças. São 3. Então era 3 passagens para Dubai, então era deles aí extras, né, então acabamos, falava, não, então vai você, eu fico aqui com as crianças, e aí foi distanciando isso, né, em termos de trabalho, e eu comecei a ficar mais em casa. Mas o Benício devia estar, não tô brincando, sabe, eu acho que ele estava com uns 2 meses e meio para 3. Tá. Eu acho que foi uma exigência minha muito grande. Hoje eu olho, eu não precisava ter pensado em corpo, em nada. Mas eu acho que isso é uma coisa que, assim, eu tenho como premissa na vida.
O ambiente externo, a gente sempre acha, é de dentro para fora, tudo reflete. Eu tenho na minha cabeça que muitas vezes você não consegue fazer essa mudança interna se você não tem nada externo que te faça lembrar, que te faça refletir, que te faça de alguma maneira mudar sua consciência sobre alguma coisa. Perfeito. É uma simbiose, né? Exato. E como esse ambiente externo reflete. Exatamente. E aí? Aí Você eu falei, olhou no espelho e disse, não tô me reconhecendo. Não é essa Stefânia, eu vou mudar. Aí o Mário foi viajar para os Estados Unidos, ia ficar 15 dias. Aí eu falei, vou fazer uma dieta e vou emagrecer, né, e tal. E aí fiz uma dieta, eu perdi 5 quilos. Quando ele voltou, ele olhou e falou assim, nossa... O que aconteceu? né? Eu falei, eu resolvi fazer uma dieta e tal, mesmo amamentando, mas assim, tudo muito saudável, assim, só comecei a cortar, porque a gente fica ansiosa, né, neném e tal. O Benício teve um problema de saúde no começo da vida dele também. Então, assim, o Benício é mais complicado do que as meninas, né, também. Aí, ele falou, mas você legal. teve força para fazer isso, né? Muito legal. O Benício ficou internado com 20 dias, ele quase morreu, assim, foi bem dramático, assim. E isso me marcou demais, assim, sabe? Coisas assim, que tira uma força que não sabe da onde, sabe? Olhar pra médica e falar assim, não, só vai fazer o cateterismo se eu segurar ele. Não, mas a senhora não pode estar aqui dentro. Eu falo, não, só vai fazer o cateterismo se eu estiver segurando ele. Não vou deixar fazer, eu vou estar junto. Não, a senhora não vai ter força. Pô, eu estou aqui? Vou ter. E aí você sai e depois você desmorona, mas ali você é outra pessoa. Ali era quem ele precisava, olhando no olhinho dele, sabendo que ninguém ia judiar. Esse tipo de coisa que eu acho que a maternidade, ela te transforma. Eu falo, se você puder ser mãe, seja. É mãe do coração, não importa. Se você puder ser mãe, seja. Porque a maternidade, ela transforma a vida de uma mulher. Claro que existem mulheres que sentem no íntimo que aquilo não é pra elas, e tá né? tudo bem. E tá tudo bem. Tudo bem, eu Mas digo isso já sempre. vi vários casos de amigas minhas que não queriam ser mães e aconteceu e elas falaram, Stefânia, realmente foi transformador. Então eu acho assim, não é para todo mundo, mas se você tiver uma dúvida, tente, porque a maternidade ela é transformadora, sim. Ela é uma grande conquista para uma mulher, né? Mas claro, a gente é feito de várias instâncias, né? Então, depois dessa situação toda, Você ressignificou. Eu fiquei muito mais forte, me sentia muito mais mulher, me sentia completa. Aliás, a maternidade, desde o primeiro filho, eu já me sentia completa, eu me sentia empoderada, sabe? E passado isso, aí eu falei, vou ter que mudar, eu vou querer fazer uma dieta, e fiz a dieta perdi os 5 quilos, Mário chegou, olhou e falou, por que você não faz academia? Só que eu não entendia nada. Então eu fui estudar, mas como é que eu vou treinar? Aí chamei uma personal, na época eu tinha diástase abdominal, e aquela diástase, ela começou a comprometer um pouquinho, sabe? Comecei a ter até incontinência urinária, treinando, não estava legal. Aí eu dispensei a mulher, falei, vou estudar sobre isso. Estudei, falei, agora eu vou treinar sozinha. Aí eu comecei a fazer amizade com pessoas que eram da área e tal, e comecei a frequentar alguns mercados de produtos naturais e postar a minha rotina diária. Ai, que legal. Então, fui postando, falando, né, que eu estava fazendo aquilo. Da sua experiência, do que você estava vivendo, exatamente, né? Ai, que tudo. Aí fui compartilhando, eu gostava muito do Instagram, na época era a rede social mais forte. E um amigo meu me viu fazendo um doce à base de whey protein. E aí ele falou, Stefânia, eu quero um pouco desse doce. Aí eu falei, não, beleza, eu vou fazer pra você. Só que, assim, meu whey é importado, quantos que você quer, né? Me fala. E ele falou, eu quero tantas unidades, eu fiz, sobrou receita, eu vendi no condomínio esse doce. Aí vendi no condomínio, a mulherada adorou. E uma dessas lojas que eu comprava ficou sabendo e me procurou. Falou, Stefânia, a gente quer o seu produto aqui na nossa loja. Aí eu fundei uma empresa mesmo para poder produzir esses doces. Naturais, na verdade, saudáveis, pensamos assim, saudáveis. Então eles eram low carb, eles eram high protein, né? Eles tinham uma base de whey muito boa e tal. Fiz parcerias, grandes parcerias. Montei essa empresa, a empresa cresceu. Depois comprei uma outra empresa que era produtora de pastas de castanhas oleaginosas. E com esse intuito de saúde, de cuidado, que nasceu em você, na verdade, dessa percepção. Eu queria muito, Sá, que a gente tivesse a opção de comer uma coisa saudável que fosse gostosa. Sim. Porque na época, assim, o mercado era carente de produtos desse tipo.
E eu sabia que assim, o que se dizia ser saudável, não era realmente saudável, né? Tinha muito isso. Então, o pessoal trabalhava com adoçante que não era bom, né? Então, assim, tinha muito... Era fake, né? A embalagem falava que era tudo lindo e não era um produto efetivamente saudável. E existia também um desconhecimento da população sobre itens, né? Nutricionalmente saudáveis, bons e tal. E aí eu comecei a fazer conteúdo sobre isso, comecei a explicar sobre isso. Aí a empresa cresceu, eu fiz várias parcerias com influenciadores da área, fiz feira de nutrição, terceirizei, né, toda a parte de logística, a empresa cresceu, descontinuei alguma linha de produtos, foquei mais na linha de pastas e tal. E aí um determinado dia, Mário ia fazer a fusão dessa empresa que eu tinha fundado com ele, com outras 2 empresas, e ele falou que precisava de mim. E meu pai falou, olha, eu acho que é a hora de você voltar. Volta lá. Eu falei, não vou abandonar minha carreira, tudo que eu tô construindo agora. Eu vou fazer as 2 coisas. A gente sempre acha que dá conta, né? Sempre. E de tudo, o tempo inteiro, né? Mas, na verdade, assim, eu acho que tem que ter a priorização. Eu descobri que por mais que a gente queira abraçar o mundo com a perna, né? Que a gente queira realmente mostrar o quanto a gente consegue, força e energia que a gente põe nas coisas é que faz a chave virar, que faz tudo funcionar. Então, se você não tiver priorização, você vai morrer na praia. Você só vai querer e você não vai fazer nada. Perfeito. Aí eu falei, não, vamos fazer as 2 coisas, né? E aí, o primeiro mês que eu entrei e comecei a tocar... No segundo mês, desculpa, que eu comecei a estruturar todas essas empresas de tecnologia e gestão de projetos, a gente teve que fazer um treinamento nos Emirados Árabes. E aí era para ficar uma semana, a gente ficou 2 meses lá. E aí, os clientes loucos, né? Ligando e tal. Aí eu falei, nossa, não vai dar. Ali eu já vi. Caiu. E eu não sou uma pessoa apegada. Eu sou uma pessoa desapegada. Né? Eu cheguei e falei, eu acho que é uma qualidade o desapego. Porque o apego, muitas vezes, ele nos aprisiona, ele nos limita. Você poderia ter, em diversos momentos da sua jornada, ter se colocado ali naquela caixa, era aquele ponto. E todas as vezes que você resolveu desapegar, você deu um salto quântico na sua jornada. É porque a gente para de olhar para uma coisa que você está lutando ali e ver que existem outras batalhas que você pode lutar também, que você vai tirar proveito das outras coisas também. Perfeito. A gente nunca perde nenhum conhecimento. A gente sempre agrega, né? Então, o que eu estudei, por exemplo, de, sei lá, anatomia lá em odonto, hoje eu sei. Te serve. Muito bacana você dizer isso, porque normalmente, principalmente nós mulheres, a gente acredita muito nesse contexto de exclusão. Eu estou aqui atuando nessa área, estou lembrando de uma leoa que eu atendi essa semana, de fisioterapia há muitos anos, mas agora eu cursei direito. E o que eu faço com tudo isso? Soma, traz, leva junto. E tudo vai fazendo parte. Muito legal você falar sobre isso. E aí você resolveu vender? Conta pra nós, porque, gente, fala sério, tá bom demais. E aí? Aí vendeu? Vendi. E aí falei, vamos focar em gestão de projetos e tudo mais. Eu já era especializada naquilo, já tinha... Já estava lá desde o podcast. Já estava lá, né, desde o comecinho. E aí falei, vamos partir para cima. E aí nessa época a gente estruturou a empresa, tal, começamos a atender enterprise, corporate. Só que começou a chegar muito SMB para a gente atender, né? Então tinha muitas empresas pequenas, carentes, né, de instrução. A gente abriu uma frente de treinamento. Nós o que é SMB? Small business, né? SMB é pequenas e médias empresas. Começaram a chegar para vocês. Começaram a chegar pra gente. E aí eu falei, cara, a gente não tem condição de atender. Na época a gente optou por atender só corporações grandes, né? Enterprise e corporate. E aí falamos, não vamos atender mais pequenos e médios negócios. E abrimos essa frente de treinamento. Eu treinei muita gente no Brasil. Na época eu já era MCT da Microsoft. E aí, esse é o segundo ponto que eu ainda não entrei. Teve uma outra virada de chave. A primeira virada de chave minha foi quando eu falei, cara, eu posso fazer alguma coisa por mim. E disso eu transformei num negócio, sabe? Quando eu comecei a vender os docinhos lá, eu falei, cara, isso pode ser um negócio. A Mara, imagina, gestão de projeto. Não, isso pode ser um negócio mesmo. E dava pra ser, eu vi e falei, cara, eu consigo fazer. Funcionou, né? Mas é por isso que eu falo, às vezes a gente luta muito por uma coisa, você tem que saber que a luta é sua, a decisão é sempre sua.
mas que você não precisa chegar até o final do que você sempre imaginou, porque você não sabe realmente aonde é o final, né? Então, se você tiver que desistir de uma coisa, que você está lutando muito, né? Que você já não tem tanta esperança, reavalie mesmo, porque tá tudo bem, né? Talvez você vai ter um outro caminho que vai ser exponencialmente melhor, mas você tá ali gastando sua energia, seu esforço. Você tem que saber aonde colocar o seu esforço. Na hora que você usa a sua inteligência, a sua estratégia para definir friamente, isso faz sentido para minha vida ainda ou não faz, você se transforma. Aí eu falei, bom, eu acho que tá muito legal, né, a gestão do negócio e tal, só que para eu realmente crescer na carreira, né, ou até mesmo dentro da própria empresa que eu mesmo tinha fundado, eu vou ter que entender de tecnologia, porque a gente vende tecnologia. Então, não dá para mim só cuidar da gestão. Até então, você estava na gestão. A tecnologia não tinha chegado na tua vida. Não tinha. Minha especialização era em gestão empresarial e gestão de projetos. Mas de onde veio essa virada de chave? Eu sei que você é uma mulher à frente do seu tempo, você é muito antenada, mas fala pra gente assim com profundidade, de onde veio a chave? Preciso olhar pra tecnologia. Foi alguma situação específica? É pra gente rir aqui, tá? Mas é verdade mesmo. É que às vezes não surge por um propósito, por um desejo. Lá pra frente você descobre que você gosta. Tá. É tipo assim, é igual ir na academia. Ah, eu não gosto de ir na academia, Stefânia. Não, tudo bem, né? Eu também não gostava de ir na academia. Eu ia por obrigação. Mas lá pelas tantas eu falei, nossa, eu gosto. Eu comecei Você descobre isso. Exatamente. Toma gosto. A tecnologia foi mais ou menos assim. Por quê? Eu sou uma pessoa que adora um desafio. Tá. Eu sou fissurada em um desafio, né? Então, se falar assim, olha, eu acho, Stefânia, que você não é capaz de fazer isso. E eu ver que a batalha é grande, entendeu? E eu falo, cara, é interessante? Eu falo, eu acho que eu sou assim. E eu compro a Bíblia, sabe? E aí eu estudo, dou um jeito, mas eu vou entregar, eu sei que vou entregar. E tinha uma pessoa que ela, assim, conversava muito comigo, a gente trabalhava juntos, mas um rapaz, né? E ele falou pra mim assim uma vez, não, tudo bem, mas assim, isso aqui a gente resolve e tal. Ele meio que me tirou de cena, como se diz assim, isso aqui você não vai ter teu conhecimento, você não sabe sobre o que é, e assim, tá tudo bem, isso aqui a gente resolve, você fica aqui nessa parte aqui. Me colocou meio de escanteio numa decisão que era estratégica e que era relacionada à tecnologia. Captei. Aí eu falei, não é por aí, né? Assim, como assim? Como assim? Eu posso entender, eu posso aprender e tal. Realmente, eu não tinha uma competência. Eu trabalhava já com alguns softwares de gestão de projetos, tinha conhecimento sobre eles, mas não sobre uma perspectiva sistêmica para a organização inteira. A gente trabalhava já, por exemplo, com tecnologia Microsoft na época na empresa. Só que aí eu falei, cara, eu acho que essa é a deixa. E aí, deixa eu só te interromper para você voltar para a deixa. Muito poderoso o que você está compartilhando e é importante que vocês tenham essa percepção, porque a gente tem sempre duas escolhas na vida. Se alguém nos desafia, e as pessoas vão nos colocar muitas vezes nesse contexto de duvidar, de questionar da nossa capacidade, de nos colocar até numa condição de julgamento. Porque quando esse indivíduo chega para você e diz assim, não, isso aqui não, você não sabe, deixa que isso aqui eu resolvo, a gente tem duas possibilidades. Você se afunda nisso, você acredita que de fato não é para você, ou você toma a sua força e você resolve dizer, não é bem assim. E você está trazendo isso o tempo inteiro. É importante que vocês peguem esse DNA. É uma escolha. E aí, você falou, não. É uma escolha porque, no fim das contas, tudo depende de você. Se você tiver, assim, o mínimo de consciência sobre alguma coisa, você consegue tomar decisão. Mas se você não tem nenhuma, é às cegas que você vai decidir. Então, se você falar para mim hoje, Stefânia, eu não sou a pessoa de tecnologia... E eu vou falar. É uma escolha. Não, primeira coisa que eu vou perguntar, você já teve algum contato? Você já estudou alguma coisa? Você já tentou? Porque se você nunca tentou, o que você está criando é uma barreira, né, mental. Perfeito. Se você nunca tentou, você realmente não tem esse conceito formado se você é capaz ou se você não é capaz, porque realmente tem coisas que dão mais para umas pessoas do que para as outras, né? Vai ser, obviamente, mais difícil para um do que para outro. Assumir, acessar, né, conceber um conhecimento de acordo com capacidades íntimas, pessoais, ok. Mas uma vez que você tenha experimentado, tentado, você vai ter
essa experiência para dizer, olha, eu tive muita dificuldade, eu não gostei, né, e tal. Agora, se você nunca tentou, aí não tem como falar, né? E aí eu tive esse insight nessa época, eu falei, não, pera lá, mas, né, será que eu sou capaz? E eu me lembro que o Mário me inscreveu numa certificação, né? Porque aí eu fui trabalhar com uma outra pessoa, que é uma pessoa também extremamente motivadora, sabe? Assim, uma outra vibração. E ela falava, você tem que aprender. E me ensinava muita coisa. Então, era uma pessoa que me passava muito conhecimento. E eu gostava de aprender. E aí ele falou, por que você não faz tira uma certificação e tal. Eu falei, que legal. Mas eu fiquei assim, mas eu falei, não é pra mim. E aí eu comentei com o Mário falou, não, vou te inscrever. E me inscreveu. E foi uma coisa... impulsionou, né? Não, foi uma coisa muito doida, porque eu comecei a estudar. E aí tinha uma parte que era mais voltada para desenvolvimento mesmo, estava de código e tal, e eu não sabia nada. Aí encontrei uma pessoa da empresa que era bacana nisso, falei, olha, estou precisando aprender isso e tal, essa parte aqui também estou precisando aprender PowerShell, me explica. Aí ele explicou tudo, e falou, mas o que é? Eu falei, vou prestar essa certificação. Ele falou, olha, que legal, tem isso é sensato. Eu falei, que bom, você já prestou? Uau. Já prestei. Falei, nossa, me dá uma dica. Ele falou, posso até dar, mas eu não passei. É assim, né? Na mesma certificação. Ele falou, inclusive, meu irmão, que pra mim era uma grande referência, falou, também não passou. E a pessoa que falou pra você fazer, ela passou na segunda tentativa. Ele já me situou, assim, tipo, é difícil. Aí eu falei, tá, não sei o que. Aí saí, fechei, né, essa call. Aí falei, Mário, a gente vai gastar dinheiro à toa, vou prestar essa certificação, né? Qual a possibilidade dele passar? Ele falou, fica tranquilo, eu também prestei e não passei. Ele? Essa história, ela é assim, ela é boba, assim, ela vai acontecer, mas pra mim ela tem um significado. Ela tem um significado por trás, porque foi um negócio que ele falou. Quando ele falou isso, eu falei, uai, mas não vai dar. E aí eu encontrei uma das minhas primeiras funcionárias que trabalhou na minha empresa, né? Que era a de produtos alimentícios. E aí ela falou assim, você tá sumida, não falo mais com você. Eu falei, nossa, que faz uns 2 meses que eu tô estudando, né? Ia prestar uma certificação, mas agora também, né? Já até chutei o pau da barraca e tal. Ela falou, por quê? Eu falei, porque parece que é muito difícil, ninguém passou na empresa e tal. E assim, eu queria muito passar, mas... uma pessoa só, a única pessoa, na verdade, que passou na segunda tentativa, e é a pessoa que, assim, eu mais admiro em termos de tecnologia. Ela falou assim, cara, Stefania, eu te conheço. A chance de você não passar é muito grande, é verdade. Mas se você passar também, já pensou? Você vai ser ouvida. Então foi uma virada de chave, perfeito. Aí eu falei, cara, eu vou passar. Vou passar. Comecei a estudar. E prestei, e passei na primeira. Uau! Uma salva de palmas! Curte, comenta! E foi muito legal. Aí virou minha chave. Aí foi a segunda grande virada da minha vida. A tecnologia é para todos. Perfeito. A gente entende tecnologia como sendo para desenvolvedores. A gente aprendeu isso de base. Não? O que era tecnologia? Desenvolvimento de software. Então, quem que era a maior referência? Eram os devs, né? Era isso. Eu já pensei assim, acredito, acho que muitas das leoas também. Como algo distante, intangível, fechado, para um determinado perfil. E você vem já nessa desconstrução para nós. Eu quebrei esse paradigma para mim, porque a ideia que eu tinha era do menino jovem, dev, de capuz ali, de moletom, trabalhando fechado, no escuro. Sim. E assim, aos poucos foram chegando bastante mulher na tecnologia, aí foram entrando, né, desenvolvedoras e tal. Teve toda essa questão sobre equidade, né, sobre diversidade, que foi essa pauta foi virando, né, dentro das organizações. Então, foram criando-se comunidades, mulheres e tal. Só que ainda assim, voltado para um segmento muito assim, nichado. Então, ou você é de tecnologia, ou você não entende nada de tecnologia. Então, como se fosse um universo à parte. Então, temos desenvolvedores, temos arquitetos, mas assim, tudo cientistas de dados, mas tudo muito fechado, muito enquadrado. E aí, eu me vi como uma pessoa fora desse meião. Entende? Entendo. Então, eu tinha uma perspectiva geral, mas eu não era a pessoa que desenvolvia. Eu continuei não desenvolvendo. Eu tirei certificações, eu estudei, eu aprendi, mas eu continuei na área da gestão. Só que eu tinha argumentos para poder, né,
me colocar, eu sabia... Você entendia. Exatamente. E como a funcionária te disse, você passou a ter voz e vez. Ponto. Exato. Aí eu virei e comecei a entender que toda a parte de gestão, processos, pessoas, deveria estar incluído na pauta também, né? Pensando em termos de excelência operacional, as tecnologias. Porque cada vez mais as organizações vão se tornar digitais, em todas as perspectivas. A transformação digital, ela não é algo que é finito. No meu ponto de vista, a transformação digital é uma coisa que vai continuar. Porque hoje, na minha cabeça, na minha concepção, ela nada mais é do que uma evolução de todo o mercado. Assim como a gente teve outras revoluções industriais, a gente está tendo uma agora, novamente, né? Só que agora com essa perspectiva do digital. E não é só sobre a inclusão de tecnologias novas, Tá. não só do desenvolvimento de novas tecnologias, mas primordialmente em como fazer bom uso das tecnologias que já se dispõem. Perfeito. Porque senão você, na verdade, está jogando dinheiro fora. Você vai trazer novas tecnologias, você vai desenvolver tecnologias próprias, mas vão ser projetos que vão ficar, né, à parte. Quantas aplicações já não foram desenvolvidas e não são utilizadas, né? O usuário às vezes tem dificuldade. Então foram várias coisas, foi uma evolução, né? Hoje a gente fala muito dos produtos, do desenvolvimento de produtos, profissionais, né, designers de produto pensando no cliente, mudou muito a perspectiva da gestão. Antigamente a gente trabalhava com gestão de projetos, a gente entregava um projeto, né? Fazia um mega planejamento, entregava um projeto e aí o cliente Ele se virava. Exatamente. Hoje a perspectiva é que você entregue algo de valor para o cliente, algo que ele possa usar, algo que realmente brilhe os olhos, um wow, né? Então, era o que eu realmente precisava. Tanto para né, sei lá, se for para uma empresa, B2B, quanto para os usuários finais, as pessoas que vão usar daquela tecnologia. E aí eu comecei a entender que a gente precisa das pessoas de negócio, a gente precisa do conhecimento delas, não só para criar essas soluções, para que realmente atenda uma necessidade de negócio, não seja só uma ideação de um cara que pensou que pode ser assim, mas que na prática não vai ser boa. Tá? Então pensa assim, sei lá, temos uma solução que vai precisar de 8 passos, assim, 8 cliques. Se o cara não tem facilidade, o ideal seria, sei lá, menos cliques possível, 2, 3 cliques. Então, assim, são coisas que você precisa ter nessa esfera, você tem que entender o processo. E um conhecimento macro que vai além, né? Do clique, do botão, digamos assim, da programação, exatamente o que você está falando. Tem a ver com o processo, com a entrega de valor, tem a ver com o usuário que vai estar em com as contato pessoas que estão envolvidas. Tem a ver com pessoas. Isso. E aí eu falei, cara, essa é a questão. É processos, é pessoa e tecnologia. Isso tudo tem que estar trabalhando e funcionando bem, funcionando adequadamente. Então eu percebi que a tecnologia, ela tem que ser de todos. Todo mundo tem que entender, né, de tecnologia minimamente, né? Isso pode agregar valor para a carreira de qualquer pessoa, e para quem, independente da área. E para quem está te ouvindo e dizendo assim, não, para mim é uma realidade muito distante. O que você diria que a pessoa que está nos ouvindo agora poderia começar a fazer de onde ela está, com as condições que ela tem, para que ela pudesse se aproximar um pouco da tecnologia? Assim, eu tenho uma premissa também que a tecnologia ela tem que entrar na sua vida, primeiro, uma necessidade até pessoal, tá? Se você não tem essa facilidade, por exemplo, no trabalho, se você não tem uma área de desenvolvimento muito mais voltada, você não tem tempo, você não consegue se organizar para fazer um treinamento, alguma coisa, não sabe nem por onde começar, comece organizando você mesmo, o seu ambiente pessoal, né, a sua rotina, tudo, com as ferramentas que você já dispõe. Então, com o recurso que você já dispõe. Poxa, todo mundo tem um celular hoje, fantástico. Hoje o celular é uma excelente máquina, né? Muito mais potente que computadores, assim, antigos, né, que a gente Aquele dispõe. Que a gente leva 30 minutos para ligar. Até que mais recentes, né? Os celulares estão ficando cada vez mais avançados. E a gente tem várias aplicações legais, né? Aplicações que podem facilitar a sua vida. Então, se você começar a trabalhar a sua rotina, né? Fazendo agendamentos dos seus compromissos, com uma agenda digital, né? Acessando, por exemplo, funções, coisas que você pode mexer pelo próprio celular. Então, você, Stefania, não tem um computador. A mulher que não tem computador.
sei lá, uma pessoa que está mais trabalhando às vezes em casa, não está numa empresa, começa trabalhando no seu celular mesmo, usando aplicações, uma aplicação para poder, por exemplo, criar uma postagem numa rede social. Legal. Você vai ganhando aptidões ali, aí você vê que, poxa, tem documentação na internet, tem sites ensinando como você pode melhorar as suas competências em relação àquela aplicação. Então, não começa pensando em termos assim de uma linguagem, Não, começa pela facilidade, o que vai Legal. realmente te entregar alguma coisa para o seu dia a dia. Stefânia, eu nem faço postagem. A única coisa que eu tenho de dificuldade, por exemplo, é em gerenciar a minha vida. Então, começa criando uma agenda legal, colocando todos os seus compromissos na agenda, alertas. Poxa, o WhatsApp, né? Tá aqui, o meu celular, aqui o Apple, né? Aqui o iPhone. Eu consigo criar um fluxo automatizado para mandar uma mensagem de WhatsApp para as crianças que estão lá, nossos filhos estudam na mesma escola, avisando que às tal horas, eu saindo de casa com o meu carro, ele pega a minha localização e envia uma mensagem. Pietra, vai esperar no portão de vidro. Todos os dias. Sério? Sério. Então, são coisas simples. Tem automação aqui dentro. Você pode fazer um fluxo de automação para poder enviar mensagens a partir de que você sair aqui do escritório e buscar as crianças. Coisas simples. Ai, que você já quero um começando do zero com você. Você tem que lançar esse projeto. Nossa. Ai, eu preciso da sua mão, preciso da sua ajuda. Gente, vocês não acham? A gente precisa. Olha, outra coisa que eu acho muito legal, todo mundo falando sobre inteligência artificial. Tá, é a bola da vez. Lembra quando eu falei? ChatGPT, Sim, lembra disso? ela que me apresentou. A gente tá ali naquele bate-papo, por isso que eu disse, eu tenho a honra de chamar ela de amiga, a gente tava ali conversando e tudo mais. E aí, inclusive, ela falou, não, amiga, eu tô aqui no ChatGPT. Eu falei, ChatGPT? Fala, mas olha aqui, num instante. Ela foi lá me ensinar. Já foi. Esse negócio do chat, olha pra você ver, a questão é muito mais sobre a adoção, né? Sobre a inclusão na tecnologia, ela está muito mais relacionada à adoção. As pessoas que têm uma etapa difícil de entrada, elas não começam, elas não testam, elas não experimentam logo de cara. Eu concordo. Então, por exemplo, eu me vejo nesse lugar. Também. Eu me vejo. Eu também. Eu tenho essa dificuldade inicial, essa dificuldade de entrada até hoje, né? Assim, eu não tive uma base de educação em tech. Também então, não. assim, eu não mexia com computador, eu não jogava joguinho, por exemplo, igual meu irmão. O computador ficava no quarto dele. Enquanto eu tava brincando com outras coisas, ele tava brincando de computador. Eu fui 100% analógica. Eu me lembro, eu também sempre fui muito inquieta, sempre fui muito estudiosa. Teve uma empresa em Salvador que se chama Real e Dados. Na época, eles foram os pioneiros, ainda no final da década de 90, a lançar um curso de informática. Gente, o curso era como ligar o computador, como acessar as ferramentas básicas de um Windows, como utilizar o Word, como fazer uma planilha de Excel. E eu tenho até hoje esse certificado. Mas até ali, naquela sala de aula, e a gente ia para uma sala, tinha os computadores, eu sentia essa dificuldade, exatamente o que você falou. Quando eu vejo, por exemplo, o meu irmão, que tem 10 anos a menos que eu, ele conversa comigo, eu entendo meias palavras do que ele fala. Olha, irmã, você tem isso aqui, você pode... tem isso aqui, às vezes mostra para mim, mostra para a Cris, e a gente já tá assim, ó. Gente, não tô entendendo nada do que ele tá falando. Então, o nosso público aqui é majoritariamente mulheres. Então, vou falar para vocês, mulheres, principalmente assim, da nossa idade, aqui não as mais jovens. A gente não teve essa introdução à tecnologia, o que é muito legal você falar disso. É lamentável. Na época, os homens tinham, eles tinham acesso ao computador, eles jogavam os jogos, eles aprendiam, né, o mínimo ali de código, manusear. Então, até as carreiras foram sendo direcionadas. As carreiras de engenharia são majoritariamente masculinas, né? As carreiras de TI são majoritariamente masculinas até hoje. Até hoje. A gente fala que, assim, vai para mais de 150 anos para poder mudar aí essa chave. Essa chave aí. Se a gente continuar... Essa métrica, pensemos assim, né? Em termos de equidade, entendi. Sabe? Tá? Então, assim, as carreiras hoje que estão bombando em tecnologia hoje... São masculinas ainda? Ainda são, majoritariamente masculinas. Mas a gente vê nas empresas ainda muito... Tá tendo muita entrada de mulheres? Tá, sabe? E às vezes é por
áreas assim, até mais específicas, assim, talvez não tanto em desenvolvimento, tem bastante mulher em desenvolvimento, tá? Não me entendam errado, tá? Mas assim, majoritariamente não, tá? E entram muitas mulheres, por exemplo, para design de produto, tá? Entram muitas POs, foram surgindo carreiras diferentes, tá? Então, claro que tem oportunidade para todas as mulheres em tecnologia, né? Assim, e a visão da diversidade, ela é o que realmente faz sentido em termos de inovação. Porque quando você faz mais do mesmo, você não está inovando. Quando você entende uma dor que é específica, de um mercado que você nem tinha consciência que existe, com certeza ela não veio só da sua, eu tive essa luz. Você identificou um padrão de uma linha de pessoas ali, né? Uma necessidade de um nicho, segmento, que você não estava inserido. Isso é inovar, né? Então, assim, se eu estou mantendo sempre, se eu estou, como empresa, eu estou criando sempre as mesmas coisas para o mesmo público, eu estou seguindo mais ou menos o mesmo padrão. Mas quando eu penso fora da caixa, quando eu trago uma inovação disruptiva, com certeza veio de uma ideia disruptiva. E geralmente são de pessoas que não estão seguindo aquela linha de padrão, que estão vivendo aquela rotina tradicional. São pessoas que, sim, estão à luz da inovação. Elas estão vivendo, talvez, até fora dessa curva lógica aí, né, fora dessa linha lógica aí de carreira, de perspectiva. Então, se a gente falar, a gente tem o homem branco, né, fazendo todas as aplicações, a gente tem um segmento sendo atendido. Perfeito, porque mas está muito clara a tua comunicação, muito clara. Então, quer dizer que você também sente que teve essa dificuldade de abertura tecnológica, muito legal você partilhar isso com a gente. Gente, eu falo que se eu conseguir... A gente olha e diz, olha, ela é uma esperança para nós. Real, assim, se eu conseguir, qualquer um consegue. Porque eu era a última pessoa que eu pensei que pudesse trabalhar com tecnologia. Era a última. E eu respeito muito, né, todas as competências exclusivas ali de tecnologia. Tem muito conhecimento que eu não detenho. E eu não quero saber de tudo. Eu não quero sentar ali na mesa e executar. Mas você tem que entender um panorama, você tem que entender como as coisas funcionam. E aí sim, descobrindo isso, você vai começar a pensar, poxa, gostei tanto, né? Dados podem me trazer tantos insights. Pô, acho que eu vou para essa área aqui. Acho que eu vou, né? Ou trazer, por exemplo, a ciência de dados para perto de mim, né? Então, vou começar a usar disso para poder fazer relatórios, fazer BIs interessantes, inteligentes, para poder mostrar dentro da minha empresa, esse tipo de coisa. Tá? Muito bom, muito, muito bom. Você comentou que e isso está claro. Faz parte do seu DNA. Todas as tuas viradas de chave vieram, e eu acredito muito nisso, de experiências muito particulares, muito próprias suas. E em algum momento você disse, nossa, eu me olhei no espelho, não me vi mais ali. E olha o que você fez dessa jornada de não me reconheço assim, preciso trazer algo novo. E aí você vai lá e você chega gigante, montando empresas, comercializando produtos. Tem essa liga. E aí você falou também que dentro dessa jornada da tecnologia e que as pessoas te sinalizam e as mulheres, tuas amigas perguntam, você tem uma preocupação de trazer produtividade para as pessoas. O que você diria para a mulher que também está nos assistindo e que, nossa, se sente altamente improdutiva, que ela pode começar a fazer somando esse teu core, teu DNA de tecnologia com a produtividade e do que você faz no seu dia a dia, porque afinal de contas, a pergunta que mais chega para você, para mim também, mas eu imagino que para você, Estefânia, como? É o tal do como. Como você dá conta? São 3 filhos, ela falou, vocês viram? Pietra, Mai, o P, são lindos, maravilhosos, sou apaixonada, são iluminadíssimos, os 3. É esposa de Mário, afinal de contas, né? Mário também está nesse contexto. Você é filha, você é presente com seus pais, eu sei disso. E tem toda essa dinâmica profissional e tem você também na fila do pão. Então, o que você diria? Olha, a primeira coisa que eu gostaria, eu vou até usar aqui o seu podcast para isso, é desmistificar a questão de que a gente dá conta. Perfeito. A gente não dá conta. A gente tenta dar conta todos os dias, sabe? Não tem esse negócio de... você só continua, você continua. É a persistência. É sempre sobre a persistência. Porque você não vai ter aquela
Por mais que você seja dedicado, organizado, por mais que você se empenhe, as coisas vão sair, elas vão se desajustar. Elas vão sair do controle da gente, né? Isso veio para mim como insight muito por causa que eu estudo muito metodologias de gestão. Então, minha formação era em gestão de projetos e a gestão de projetos era muito tradicional. Então, como eu falei, um planejamento grande se entregava um projeto no final. Quando a gente teve essa virada para a tecnologia, houve uma mudança de metodologias, para dar esse parênteses, tá? E a gente começou a ver metodologias ágeis, que são o quê? Você olhar ciclos curtos de entregas de valor por períodos curtos. O que isso significa, Stefania? Pensa na sua rotina. Uma coisa é antes de começar o ano eu fazer um mega planejamento, então eu vou lá, pego uma agenda. Não tem uma agenda digital, Stefania, eu só uso a de papel. É a primeira coisa que você vai fazer para mudar a sua virada de chave aí para tecnologia. Primeira coisa. Você também aí, ó, Sal. Pode começar para você. Primeira coisa, pega a agenda de papel, abandona a agenda de papel. Tudo que a gente escreve no digital, a gente consegue reaproveitar, fazer uma apresentação, uma palestra, que já tá ali. Se você escreve no papel, você tem um retrabalho. Mas enfim, você pega uma agenda, tá? Tem aplicativos já para começar aí o seu insight. Tem algum que você recomenda, que você gosta, que você acha que é fantástico? Eu uso meu aplicativo de e-mail mesmo. Então, eu uso o e-mail do Outlook e aí eu coloco, né, minha agenda ali dentro do Outlook, tem algumas funcionalidades. Mas tem To-Do do Outlook, que é legal, que é uma lista de tarefas. Tem alguns To-Do, né? To-Do. To-Do. T-O-D-O. Deu. É da Microsoft também, esse aplicativo. Mas tem outros, tá? Não precisa ser Microsoft. Tem várias aplicações muito legais que dá para você trabalhar. E aí, essa ideia de gestão ágil é períodos mais curtos. A gente até chama de sprint. É um período curto que você faz uma análise. Então, eu tinha uma angústia muito grande na vida de pensar que eu tinha que fazer um planejamento lá no começo do ano e que eu ia me dedicar, porque eu sabia que em determinado momento eu não ia conseguir cumprir. Entende? Porque as coisas mudam. Essa adaptabilidade é uma característica da gestão ágil. Se você quiser estudar gestão ágil, inclusive, recomendo. Tem excelentes oportunidades de mercado para quem trabalha com gestão ágil ou para quem vai usar gestão ágil, né, na carreira também. Estudem, é muito legal. Aí eu comecei a virar isso. Poxa, eu não consigo lidar com esse planejamento prévio enorme. Então eu lido com a minha agenda semanal. Legal. Então, nossa agenda, minha, do Mário, das crianças, é casada durante a semana. Eu comecei a ter esse ciclo menor de organização. Dói menos, porque eu sei que a nossa vida é muito mais... Frustrações são menores. Exatamente. É igual uma viagem. Vamos pensar numa viagem. A viagem que você faz um planejamento extenso, você vai lá e paga... Milimétrico. Mensalmente ali, né? Tá, viaja. Você foi, viajou, chegou lá, foi pegar o carro que você tinha reservado, não tinha aquele carro, você teve que pegar um outro carro, não cabia a mala. Chegou atrasado no hotel, o cara falou que tinha que esperar para poder entrar. E assim vai. Então, assim, tudo vai dando errado. E aí, a sua experiência sobre a viagem é uma experiência ruim. Tá? Ainda que eu acho que não, porque eu acho que quando a gente... Todas as coisas ruins que acontecem são sempre uma boa história para contar. Eu tenho isso, né? Mas você vai ter essa experiência que não é legal. Quando você pensa em ciclos menores, você tenta gerenciar menos, porque você tem noção que as coisas vão sair do eixo. E você vai ganhando essa característica própria de se adaptar. Tipo, não deu certo pegar esse carro, então tudo bem, vamos tentar pegar um outro. É pior, mas sei lá, a gente dá um jeito, pô, pelo menos ele tem uma janelinha. E aí você vai vendo o lado bom e o que você consegue fazer. Isso é adaptabilidade. É você treinar, olhar sempre o lado bom das coisas. Porque a gente pode, muitas vezes, diante desse contexto, é como você falou, o carro não deu certo. Às vezes você teve uma dinâmica de um atraso de voo. E aquilo ali já te derruba, já te coloca num estado limitante. E você tem esse DNA e essa veia para trazer para a gente de ir encontrando o fluxo e o caminho em todas as coisas. Uma decisão. Se você tem uma perspectiva diferente, uma decisão própria. Né? Eu lembro uma vez que... É uma coisa engraçada. A gente tinha planejado uma viagem. Teve uma época que eu amava viajar. Eu fiquei, assim, viciada em viajar. E não tinha esse negócio de programa de milha, nada. Então eu ficava procurando passagem barata para poder levar a família toda. E eu planejei uma viagem para Disney. Quando era a gente ia viajar na segunda, quando era domingo, foi domingo à noite, o Mário mandou uma mensagem para mim e falou: a gente vai conseguir ir. Aí segunda de manhã ele falou: não vou conseguir ir. Vai dar. Aí eu tomei uma decisão. Você não vai, eu vou sozinha. Eu só tinha as duas, né? Não tinha o Benício ainda. A Maísa tava ela não tinha 2 anos ainda, ela era petitinha.
Aí eu falei, não, eu vou sozinha. Peguei, entrei no site da Polícia Federal, baixei os documentos, imprimi, falei, passa em casa para autorizar. Ali passou, a gente foi lá, registrou. E aí, à noite, o voo era às 8, ele foi me levar às 4 horas da tarde no aeroporto. Aí ele me deixou lá e à noite, ele conta que quando ele deu tchau, ele falou, meu, eu não acredito que eles estão indo. Aí caiu a ficha dele, eu já tinha ido. Cheguei nos Estados Unidos, me pararam. A polícia me parou, né? Aí, o que a senhora tá levando? Aí eu falei, não tô levando nada. Eu sempre fui uma mãe prática. Falava, se for comprar água, a gente compra no caminho. Eu vou ficar carregando mochila grande. A minha mochila de bebê, assim, bebê recém-nascido, era desse tamanhozinho, era prática. Era 2 fraldas, era coisas assim. Aí, peguei e falei, poxa, não tô levando nada. Ele falou assim, não é possível. Toda mãe carrega comida para os seus filhos. Você não. Eu falei, olha, eu peguei essa barrinha de cereal que deram, uma barrinha, né, tipo um snack, que deram no avião. É a única coisa que eu tô levando. Ele falou, leite, não tem nada. Eu falei, não. E ele não acreditou, ele me manteve lá um tempo, porque ele não acreditava que eu não tinha levado nada. Aí, cheguei lá, falei, vou alugar o carro, né? Fui até a locadora de carros. E aconteceu uma coisa muito desagradável, né? Um funcionário que, não sei se ele era pedófilo, não sei, mas ele, assim, ele tentou tirar umas fotos da Pietra, enquanto ele estava arrumando o negócio da cadeirinha. Fiquei muito nervosa, né? Assim, briguei lá com ele. E aí, naquele momento, eu também tinha uma decisão. Eu podia pegar as crianças que estavam dentro do carro e ir lá dentro, né? Porque eu já estava no pátio, ir lá dentro uma reclamação, chamar a polícia, sei o que. E eu olhei para as crianças, poxa, uma viagem super longa, né? Teve parada, né? Em um país antes, né? Teve uma parada antes. Então as crianças estavam cansadas. Eu olhei para mais e mais, estavam com fome, estava cansada. Saber? Se dane. Virei assim, peguei o carro, falei, antes meus filhos. Eu não sei, assim, né? Poderia ter feito uma reclamação depois. Falei, depois eu mando por e-mail. Tchau. Peguei o carro e fui ainda para Anaheim, né? Que era na Disney da Califórnia. Aí fui para Anaheim dirigindo, cheguei lá e aí dei comida para eles e tudo mais. Passados uns dias, o Mário foi. E foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu tive ímpeto de falar assim, eu vou viajar com as duas sozinha pro exterior, eu não, sabe assim. Quando eu já tava lá, eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas você foi. Então eu falo, você tem medo? Vai com medo mesmo. Isso é que é coragem. Ambiciosa. A gente pode ser Ambiciosa. Isso traz gás, traz vida, traz possibilidades e a gente se sente viva. Eu quero que você agora deixe uma mensagem não programada para as mulheres que estão nos assistindo, nesse fluxo, nesse flow, o que você sente no seu coração de deixar. Isso não foi ensaiado, viu, Leoas? Para as mulheres. Falar da história, né? Até desses cases, assim, às vezes, mais pelo significado que eles trouxeram para mim, não pela história em si, porque a história em si, né, às vezes é uma história tão boba, então, assim, identifica aí na sua vida, né, o que realmente pode ser uma mudança para você. A minha mensagem vai ser mais de uma. A primeira é, traga a sua luz. Saiba o que te brilha o olho, o que te faz feliz, o que te transforma quando você está fazendo, porque, com certeza, é o que você faz de melhor, porque é onde você põe a sua energia. Se você está fazendo alguma coisa que você não se sente assim, tenha coragem de mudar, tenha coragem de tentar algo novo, porque é aí que você vai realmente descobrir que você é capaz de fazer outras coisas, né? Todo mundo tenta enquadrar a gente dentro de uma caixa, dentro de um framework, dentro, né, de uma estrutura, falando, você é assim. Então, você gosta de saúde, então você é assim. Você gosta de ser fitness, você é assim. Você gosta de tecnologia, você tem que ser assim. E não temos que ser de maneira nenhuma, né? Eu quero me aprontar, eu quero me maquiar, eu quero pôr um salto e quero, sei lá, também brincar com os meus filhos no chão, né, na terra, fazer trilhas, que eu adoro a natureza. Então, a gente tem várias vertentes. Só que você tem que estar fazendo o que te desperta, o que realmente te traz essa luz, essa iluminação. Eu costumo falar, eu gosto de trabalhar com gente bonita. E quando eu falo beleza, não é essa beleza de fora, é uma coisa que transcende. A pessoa que ela tem essa beleza, ela ama o que ela faz. Ela trabalha, ela não está trabalhando. Sim, ela está realmente entregando o melhor dela. Ela está no flow. E tem essa mistificação de que a gente vai ter que fazer, que nem sempre é bom. Realmente, nem sempre é bom.
Nem sempre, é difícil, né? Às vezes as situações são complicadas. Mas quando você olha para trás, você tem orgulho do que você está fazendo? Você olha e fala, nossa, que legal. Assim, desculpa o termo, mas é do caralho. Assim, você fala isso. Você fala isso, você olha pra você e fala isso. Então, se você não estiver fazendo isso, tenha coragem de mudar. Porque a vida é muito breve, as coisas passam muito rápido. E a segunda coisa é, mulher, mãe, a gente não é super-herói. A gente não tem que dar conta de tudo, né? Às vezes as empresas, por exemplo, elas não entendem que você às vezes está com um filho doente, que você precisa ficar em casa, que você tem que buscar mais cedo na escola. E grande parte desses trabalhos e responsabilidades hoje ainda são das mulheres, exclusivamente das mulheres. Então tem muitas amigas, conhecidas, pessoas que eu amo de paixão, que após a maternidade não conseguiram se inserir novamente no mercado de trabalho. Eu falo, o trabalho, ele não só dignifica, mas ele é um outro propósito que você vai colocando na sua vida. A gente é mais do que uma esfera. Se você trabalha em casa e é feliz ali, maravilhoso. Mas se você tem algum desejo de aprender alguma coisa nova, de estudar, se você sente que falta algo, comece pelo menos estudando. Reserve um horário para se dedicar e estudar. Porque começa aí os seus insights de que você pode e vai fazer muito mais do que as pessoas esperam de você. É você que tem que esperar o melhor de você, não? Minha amiga, muito obrigada, gente. Que mensagens foram essas? Eu tenho certeza que vocês estão sentindo emocionadas e eu quero te dizer que siga, que continue, que você é uma inspiração, que você é uma mulher necessária, que você passa verdade, que você passa vontade, desapego, adaptabilidade, múltiplas possibilidades e sabe aquela sensação gostosa de te ouvir? Eu tenho certeza que vocês sentiram a mesma coisa e dizer, nossa, é possível. Uau! É bacana estar num contexto, numa realidade. Você foi lá da odontologia, ao desejo da medicina, a vida real de, em algum contexto, eu me casei, essa medicina agora não funciona. Em outro contexto, agora eu vou à medicina e vem a novidade da maternidade, da vida real, de não ser possível naquele contexto e de você extraindo sempre o lado bom de tudo que foi te acontecendo e performando em todos os lugares. De Pernambuco a Santo André, a Alphaville, ao mundo inteiro que merece a sua voz, a sua autenticidade e a sua luz. Você falou de luz agora há pouco, eu preciso te dizer, você é luz e você ilumina. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada pelo convite mais uma vez. Especial. E, nossa, eu não tenho nem palavras. Verdade. Deixa suas redes sociais, porque elas vão ter que ir lá falar com você. Bom, me sigam aí, eu tô no Instagram, Stefania Trentin, tudo junto, Stefania com S. LinkedIn também, LinkedIn é Stefania Trentin também. Tô nas duas. Posso quase todos os dias. Uau, muito bom. E eu quero o curso Começando do Zero, a Tecnologia com Stefania. Nós todas estamos esperando já para efetivarmos a nossa matrícula, né, Leoa? Porque você falou uma coisa muito poderosa. Tecnologia é para todos e isso também nos traz esperança. É muito bom a gente trazer ao nosso coração o que nos traz esperança, principalmente para nós mulheres, que viemos de uma geração diferente, que tivemos pouco acesso à tecnologia, que não tínhamos essa ferramenta, que vimos esse mundo novo, que, como você disse, não tem limite, não vai ter parada, não vai estacionar. E a gente fica, de novo, com medo, se sentindo insegura, se sentindo desprotegida diante do novo. E você tem uma grande missão em relação a esse movimento. Gratidão imensa. Quantas mulheres puderem, quiserem, né, realmente usar a tecnologia para crescer na carreira, para melhorar suas perspectivas profissionais, né, para ser um upgrade aí no currículo, para ser um upgrade na organização pessoal, na organização da família, na gestão da sua família. Com certeza, vocês vão tirar muitos insights aí, muitos conhecimentos para poder usar. Acho que a gente tem que usar tudo que está à disposição. A gente tem que ter essa sabedoria. A gente é pequena, a gente tem que sempre aprender. Obrigada, Sara. Ai, gratidão. Um beijo, Leoa. Curte, comenta, compartilha.
Vai nas redes da Estefânia, fala com ela, deixa seu carinho para ela. A gente sabe que nós, leoas, andamos em bando, somamos umas às outras, multiplicamos, nos curamos, curamos as nossas casas, as nossas carreiras e seguimos com toda a nossa vulnerabilidade, nosso jeito de ser, sendo únicas, autênticas, especialmente felizes. Um beijo bem grande e até o próximo episódio. Beijo, obrigada.